Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eu prometo que eu vou ser o mais rápido que eu puder, mas se eu não for tão rápida quanto vocês esperam, vocês têm um pouquinho de paciência? Sim? Cada um me dá 5 minutos? Se cada um der 5, vai dar umas 3 horas para eu poder falar. Os adolescentes, eles prepararam uma lembrancinha, então enquanto eu vou abrindo o texto aqui, vocês vão receber deles uma lembrancinha também que eles prepararam com todo carinho para vocês. Hoje eu vou trazer uma palavra, vou compartilhar, prometo que eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel 1, do 1 ao 8, e que fala um pouquinho sobre isso que a gente viu aqui no teatro, sobre a história de Ana. Alguns de vocês já me ouviram trazer essa meditação aqui, mas eu quero compartilhar porque tem muito a ver com esse tema de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio e problemas que podem acarretar a esse extremo, como nós falamos, da questão de suicídio, né? E aí eu olhei um pouquinho aqui, deixa eu pôr meu auxiliar, e diz assim, 1 Samuel 1, eu vou ler do 1 ao 8. Houve um homem de Ramataim-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Uzufe, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pela que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás tão triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então essa é a história de uma mulher que tinha muitos problemas, né? A Ana tinha muitos problemas e uma família com grandes problemas. Porque ela se afligia constantemente porque ela não podia ter filhos. E filhos sempre foi um sinal de bênção. Tem alguma luz apagada aqui? Não, eu estou enxergando mal mesmo. Eu vou ter que aumentar esse óculos. Então era uma ferida muito profunda que ela tinha ali e que constantemente impedia ela de viver melhor e de desfrutar a vida. Era uma ferida alimentada constantemente e que crescia, e crescia, e crescia. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós temos feridas tão grandes que nos impedem de usufruir das outras coisas. A gente mira só naquela ferida. E não ter filhos era o grande problema da vida dela. E na antiga cultura ali do Oriente, e até hoje, de certo modo, era considerada como uma pessoa amaldiçoada, aquela que não podia gerar, porque não tinha o ventre, não tinha sido escolhido para gerar filhos. Então o problema dela era assim: por que Deus não me escolhe? Por que eu não sou digna? Por que eu não posso gerar? Por que eu não posso ter filhos? Enquanto a outra tem muitos. Então o problema dela, primeiro, era o quê? Ser estéril. Por que ela não podia resolver esse problema? Porque filhos, um homem e uma mulher não fazem um filho, eles têm uma relação sexual. Mas quem envia um espírito para dentro do ventre, uma alma para dentro do ventre, é Deus. Então é uma coisa que nós não podemos falar. Existem tratamentos, existem muitas coisas que Deus disponibiliza para que possa ajudar. Mas quem faz um filho é Deus. Deus usa o sexo para fazer uma cápsula ali, para ele enviar um espírito para a terra. Se você ler Jeremias 1, versículo 5, vai dizer ali que Deus me formou, Deus me criou no ventre da minha mãe. Salmo 139, do 13 ao 16, eu não vou ler por conta do tempo, mas se você quiser anotar, Jeremias 1,5, Salmo 139, do 13 ao 16. E ainda que a gente engravide, todas as mães aí que têm filho, o que você fez assim durante o período de gravidez? Você tomou uma vitamina, você se alimentou melhor, você de repente foi fazer um exercício, mas assim, você escolheu a cor do olho? Você escolheu o sexo? Você escolheu com quantos quilos ele ia nascer? Você pode fazer algo efetivamente? Não. Foi Deus quem fez. O seu filho
é feito pelas mãos de Deus. Ele criou, ele formou, ele gerou dentro do seu ventre. E aí diz que de ano em ano eles iam em Siló adorar. Quem é que ia em Siló adorar? O marido, o Eucana, a Penina, que era a outra ou a rival, com todos os seus filhos, e ainda Ana sem filho nenhum. Pensa como é que era essa situação familiar, gente. Se dentro dos nossos casamentos hoje é eu e o marido e os 2 filhos, tem uns perrengues, tem umas brigas, tem umas confusões, pensa ter um marido com 2 esposas, uma que tem 300 filhos e a outra que não tem nenhum, e a outra a irrita e a provoca porque ela não tem. Vocês já pensaram como é que era essa situação? Será que dava para ter uma crise de ansiedade? Uma crise de pânico? Será que dava para entrar numa depressão, ficar nervoso, ter muita briga, muita confusão nessa família? Porque sem ter alguém para nos irritar, a gente já tem briga dentro de casa, a gente já tem uma discussão, a gente já tem um problema, já tem uma situação. Pensa alguém irritando e cutucando na tua maior ferida, no teu maior problema, alguém te dizendo, você não pode gerar, você não pode ter filho, você não é capaz, Deus não te abençoou. Como é que essa Ana se sentia? Diz que de ano em ano eles iam adorar. Então, essa família era disfuncional. Só que aquela que tinha muitos filhos, ele dava uma porção para ela. Mas para Ana, diz que Ana ele amava, ele dava a porção dobrada. Será que dava mais conflito? Será que gerava mais briga? Tipo, talvez aquela mulher tinha tantos filhos, ela tinha filhos como moeda de troca. Eu vou ter filho que agora ele vai me amar mais um pouquinho. Igual Lia com Raquel, lembra? Eu vou ter mais um filho que agora ele vai me amar. Eu vou ter mais um filho que agora ele vai gostar de mim. Mas ele dava a porção dobrada para aquela que não tinha filhos. Como é que essa que tinha muitos filhos se sentia? Rejeitada. E uma pessoa rejeitada é uma pessoa leve, tranquila de lidar, né? Como será que eram essas 2 mulheres amarguradas? Como que era esse marido com 2 mulheres que não lidavam com esse conflito, né? E aí, uma vez por ano, já era um grande dia. Pensa, a gente vem ao culto todo domingo, né? Aí você vai no domingo, acho que eu chego aqui, as meninas elas fazem sacanagem comigo. Eu chego aqui, minha roupa toda bonita, aí elas falam assim, você vai pregar hoje? Eu falei, sabe o dia que eu vou pregar, que eu me arrumo, então? Então, assim, elas se arrumam. A gente vem todo domingo ao culto, a gente se arruma, põe o tênis limpo na criança, né? Arruma as crianças para vir. Aí pensa, eles iam uma vez por ano. Era a viagem, eles viajavam para eles se preparar, eles iam uma vez por ano adorar ao Senhor. Como é que eram esses preparativos? Como é que eles estavam? Só que nessa família, né? Aí aqui na igreja a gente fala assim, como é hoje, não sei se vocês vão ver, faltam 2 louvores para acabar, porque ele queria ir para a escolinha. Então você fala, Samuel, fala baixo, Samuel. Sabe, você tem que doutrinar a criança, você tem que ensinar, mas é a vida real, gente. Isso é a vida real. E aí, a gente se comporta melhor, a gente põe uma roupa mais bonitinha, põe um sapato limpo no filho, fala, filho, não vai fazer isso, a gente faz combinados, Samuel não pode correr, não pode gritar, nananana. Você fala milhões de vezes. Então aqui é um lugar ainda que a gente tenta se comportar melhor. Mas lá dentro da tua casa tem mais grito, né? De vez em quando eu falei assim, filha, faz isso. Tem um Deus na tua casa. Vocês são tudo equilibrados e controlados, eu preciso aprender com vocês. E aí, eles iam uma vez por ano, nesse lugar especial. Era tipo preparar a festa de aniversários, enfim. E aí, a rival irritava ela, a tal ponto, bem nesse dia especial, que ela não comia e chorava. Estava fácil para a igreja, né? Estava tranquilinho para a igreja ali deles. E você vê que não fala assim, Penina. Aí está dizendo assim, a sua rival. Aí estava. Então tinha um clima hostil naquela família, uma família disfuncional. O que será que a rival falava para irritar ela ao ponto dela chorar e não querer comer? Gente, pensa alguém te irritar tanto, você fala assim, não vou nem comer, eu não aguento comer, eu não quero, estou com raiva também, que eu também não quero comer. Talvez ela disse, olha quantos filhos eu dei para o Eucana, você não é capaz de dar, você é uma mulher estéril. Olha os meus, e se um adulto faz aquela renca de filho vendo, o que os filhos fazem? Vão lá fazer carinho na Ana? Ou não? Se você chega e diz assim, não gosta daquele pastor, não vou para a casa daquela pessoa, você viu o tipo que aquela outra se vestiu, o que teu filho vai fazer? Vai reproduzir. Você é o espelho, você é o referencial, você é o exemplo. Então, se você fala, o seu filho vai repetir. Se você fala, eu amo isso, se todo dia na tua casa tem uma mesa assim, cheia de legume, verdura, não sei o que, não sei o que, uma hora essa criança vai comer porque só tem aquilo. Então ela vai seguir o seu exemplo.
E se você xinga, se você fala mal, se você ora, seu filho vai orar. Se você adora uma hora, seu filho vai adorar. Hoje, antes da gente sair de casa, eu falou assim: mãe, esse tem um valor para me dar, porque eu tenho esse tanto, mas eu quero ofertar esse tanto. Alegria do coração, gente, porque ele vê isso a vida inteira, que a gente não sai do culto sem trazer uma oferta. E aí, quando isso acontece, é porque ele teve um referencial. Então, as crianças têm um referencial. Talvez ele dissesse: o que você está fazendo aqui? Você não vai ter filho. Não adianta você ficar em prédio, o teu milagre vai chegar. Ela era rival que irritava. Infernizava a vida dela dia após dia. Pensa então essa tenda da congregação, esse lugar de adorar, onde nós devemos nos comportar um pouquinho melhor. A gente pelo menos tenta, né? Pensa nessa família como é que era esse clima. As crianças vão copiar o comportamento dos pais. Às vezes a gente pensa que não tem problema. Você fala assim: não, o pai toma uma cerveja todo domingo, não tem problema. Mas quando o filho está crescendo, de repente um amigo vai oferecer para ele, lá para o amigo, o adolescente vai oferecer uma cerveja normalmente, mas talvez ele ofereça um cigarro. Um vício em uma bebida é um vício em um cigarro é um vício. Aí você vai dizer: mas eu nunca fumei. Mas talvez estava todo fim de semana, todo dia, todo o tempo estava bebendo. E a criança vai achar que aquilo que é bom. Ou assim, se não faz mal meu pai tomar uma cerveja, eu também posso tomar, não faz mal nenhum. Aquilo vai repetir, porque se o meu pai, que é o meu exemplo, que é o meu referencial, faz, porque eu não posso fazer, eu vou fazer também. Né? Então, o primeiro problema dela era ser estéril. O segundo problema dela era a missão do marido. Porque quando ele dava a porção dobrada para ela, e ela não comia, não bebia, permanecia triste, ele falava ainda assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu sou o cara. É como dizer assim: eu te sustento, eu te banco. Por que você está reclamando? Eu lembro o casal que dizia: você só sabe reclamar. É que minha mãe falou que eu não devia mesmo ter casado com você. Aquela história da sogra, assim. E aí, eles estavam ali, ele estava querendo dizer assim: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Você nunca vai arrumar um cara melhor que eu. Não foi isso que a gente viu aqui representado? E é justamente assim que vai entrando as coisas na cabeça e os conflitos. Se fosse, então, como se dissesse assim: o que mais você quer? O que mais você espera que eu possa te fazer? Eu não posso fazer mais nada. Então ela se sentia humilhada e ele não via a humilhação dela. Ele nunca fez nada para resolver. Se ele já tinha 2 mulheres, que não era da vontade de Deus, mas naquele contexto histórico que eles viviam era comum. Ele ia dizer assim: por que você está chorando? Ele não via a rival irritando ela? Ele não via nada do que a outra falava para ela? Se ele então decidiu ter 2 mulheres, o mínimo que ele devia fazer é dizer: vamos pôr os 5 nos is aqui, vamos parar com essa confusão dentro de casa, porque de vez em quando é uma confusão lá, que não é, vamos discutir, ou vamos parar com isso aqui agora. Se não chegar alguém para mediar um conflito, só vai piorar. E aquele homem só dizer que eu sou melhor para você do que 10 filhos, por que você está chorando? Eu te dou porção dobrada. Ana tinha um marido que não estava se importando com aquela situação, e ele também fazia olhos assim, quando você não está, mas uma vista grossa para a situação. Por que ela queria e ele não podia dar? Porque ele já tinha dado muitos filhos para outra, mas para ela não, porque ela careceu. Então é como se fosse assim: eu vou te dar a porção dobrada e você não reclama. Tá tudo certo assim. Aí, lá no versículo 9, vamos continuar aí o texto, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana com uma amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, para de um vosso homem, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Lembrando-se ela a orar perante o Senhor, passou-lhe a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e os seus lábios não se moviam. E não se ouvia nenhuma voz, por isso ele ia ter por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Pensa o outro problema que essa mulher tinha: o sacerdote, o pastor, o padre, a pessoa que acompanhava ela. O sacerdote dela, o líder espiritual, não fazia nada por ela e não tinha misericórdia. Porque ele via ano após ano aquela mulher de ano em ano subindo, de ano em ano subindo. Quantos anos ele viu aquele clima ali dentro da igreja, dentro daquela congregação, dentro daquela tenda? Talvez por 20 anos aquela mulher tivesse, sei lá, eu não sou melhor do que 10 filhos. Então, se a menina tivesse
mais um ano para recuperar, pelo menos. São 20 anos essa situação se repetindo. E eles não fazem nada. Aquela família daquele jeito, chorando e não comendo. Por que ele não chamou Eutano, o seu sacerdote? Vem cá, o seu sacerdote do lado, vamos arrumar essa confusão. Já que você tem duas mulheres contrariando a palavra de Deus, põe ordem na tua família, põe ordem na tua casa, arruma essa situação, faz a menina respeitar a Ana, faz a Ana aprender a ter um pouco de amor próprio e se valorizar também, estabelece limites, acaba com essa confusão, mas ele não corrigia nem os próprios filhos, que falavam lá que Rófine e Fineias, o que eles faziam? Iam lá dentro do caldeirão de carne, que era carne para sacrifício, que era carne primeiro, tinha que tirar a gordura, que era para Deus, eles iam lá dentro do tacho e tiravam para ele. Se ele não colocava limites para os seus filhos, ele ia conseguir colocar um limite ali, ou trazer uma palavra para aquela outra família. Por isso que a palavra diz assim, ela cobra muito do sacerdote. Primeiro cuida da tua casa, porque se você não for apto para cuidar da tua casa, você não é apto para cuidar da casa do Senhor. E a gente vê tudo muito bagunçado, muito bagunçado. E a gente precisa olhar primeiro para dentro da nossa família. Quantas vezes eu e o Leandro precisamos sentar e ajustar algumas coisas? E a gente precisa ajustar isso aqui para que a gente tenha autoridade para poder falar, senão eu não vou poder falar. E a gente não fazer nada, ele acusou ela de estar o quê? Embriagada. Ele disse para ela, até quando estarás embriagada? Porque ela estava chorando com amargura de alma. Você já pensou você chegar destruída na igreja, com a tua dor, chorando, colocando para Deus aquela dor, e ele disse, você está bêbada. Para de beber, mulher. E aquela mulher chorando porque ela não podia ter filho, porque ela estava irritada, porque ela não comia, que o marido não resolvia a situação. Como é que ela sentiu aí? Chegou o pastor e ela disse, bêbada, para de beber? Gente, se saía da igreja não voltava nunca mais. Mas aquela mulher permaneceu, ela ficou ali. Eu penso assim que igreja é corpo, é família, tem que ter cuidado, tem que ter respeito, tem que ter proteção, tem que ter esse carinho ali que a Carol fez, que a Manu preparou. Eu gente, vou fazer uma cartinha para a Carol, sabe? Um importar-se com o outro, às vezes é um pequeno detalhe que você mostra a importância, né? Faz uma sopa, manda para a irmã, outra manda um pão de novo, agradecendo. Não é assim, manda um bilhete, manda entregar um pão. É um carinho que você faz, que às vezes vai fazer a diferença na vida do outro. Mas quando você está mais destruído, alguém chega e diz assim, parece que você está bêbada. Como é que você se sentiria? Nós precisamos perceber e nós precisamos ser percebidos. E aí, continuando ali, no versículo 15, diz assim, Ana, porém, respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. O outro problema dela é uma depressão. Essa mulher estava triste, amargurada de espírito, de alma, de excesso de ansiedade e de aflição. Ela não sabia como resolver os problemas, mas aí a gente pensa, nossa, mas ela ia na igreja de ano em ano. E às vezes a gente pensa, eu vou na igreja todo domingo. Eu posso ficar com depressão? Eu posso me deprimir? Eu posso ter um problema desse jeito? Porque a depressão sempre foi tratada como alguém que não tem Deus. Se um cristão não vai com Deus, é porque ele está endemoniado. Não pode. Mas o cristão tem alma? Tem. Onde está a depressão? Então qualquer pessoa que tem alma pode ter depressão? Cristão também, que está na igreja também. Então, a gente precisa desmistificar isso. Em vez de acusar e jogar pedra, nós precisamos levantar a mão e sustentar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Uma serva de Deus, com o Espírito Santo, sim, com depressão. Porque se ela teve essa alma ferida, ela pode sim ter crises de ansiedade, ela pode ter ansiedade, ela pode ter crise de pânico, ela pode ter depressão, e ela precisa sim buscar ajuda. Então tem a depressão no corpo, que é uma falta de hormônio, que vai desregularizar, o hormônio que causa o prazer, a alegria, né? Você vai lá no médico, faz um exame, ele vai detectar que está faltando aquele hormônio, você vai precisar tomar um remédio e vai repor e vai ficar normal. Isso é uma depressão do corpo, fisiológica, né? E aí tem a depressão no espírito, que às vezes nosso espírito se deprime, é tão achatado pelas opressões, pela ação maligna, vem ataques de espíritos de morte, como a gente viu representados aqui no teatro, vem para te oprimir e realmente para te destruir. E como que esses
espíritos podem agir na nossa vida de N maneiras. Derramamento de sangue, pactos que são feitos, abortos, né? A nossa nação está para liberar abortos. E é uma tristeza, isso é assassinato. E isso vai vir sobre todos nós. Porque é o peso do sangue sobre a nação. E a palavra de Deus diz que ele vai cobrar todo o sangue derramado. Lembra de Rebeca? Ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Ela disse, meus filhos aqui dentro do ventre são 2, parece que Deus falou, são 2 nações. E se eu não tivesse abortado, se é meu corpo, minhas regras, não quero ter essas crianças, vou abortar, vou tirar esses filhos. Ela teria abortado 2 crianças, 2 nações, porque ele disse assim, no teu ventre existem 2 nações. Se eu não tivesse tido os meus filhos, não seriam apenas eles, mas os filhos deles, os filhos dos filhos e os filhos dos filhos, porque você acaba com toda uma geração. Aborto é um assassinato. Aborto é um crime. E nós lutamos pela vida, precisamos lutar pela vida. Se a minha mãe tivesse me abortado, não teria eu, não teria Zac, não teria Kemuel e não teria a descendência deles. Então, aí entra, sim, o espírito, a ação demoníaca entra e vem cobrar. Aquela mulher que estava encurvada há 18 anos, com problemas na coluna, que ela não tinha como, está lá em Lucas capítulo 13, ela não conseguia se colocar de pé. Mas Jesus, ele expulsou o demônio e aquela mulher ficou perfeita. Ou em Lucas 11 também fala daquele espírito mudo. O que era? Um espírito que fazia aquela mulher ficar muda. E Jesus expulsou aquela mulher e ele conseguiu falar. Então tinha algo ali nas suas cordas vocais atrapalhando. E aquilo foi totalmente espiritual. E existe a depressão da alma, que é o que o Leandro falou no início, né? Que é uma reação de dor maior do que a minha capacidade de suportar. Eu tenho uma capacidade para dor, você vai ter outra, talvez nós podemos viver a mesmíssima situação, igual. Eu tenho um tipo de suporte e você vai ter outro tipo de suporte. Então eu não posso dizer que a minha dor é maior que a sua, você não pode dizer que a sua é maior que a minha, porque cada um tem a sua capacidade de suportar aquela dor, cada um vai reagir de um jeito à mesma situação. Eu estava vendo outro dia uma pastora falar e ela disse que ela foi abusada por anos e anos. Ela disse que foi muito difícil, mas eu sobrevivi, eu estou aqui. Existem outras que não conseguem lidar com isso e infelizmente acabam naquele ponto que a gente viu, de chegar ao suicídio, porque ela não tem força, não é que ela quer se matar, ela quer acabar com aquela dor. Então a depressão de alma vem quando essa pessoa é ferida tão profundamente, ela grita por socorro, ela não sabe o que fazer e nenhuma ajuda parece que é o suficiente. E ela quer acabar com aquela dor. E por vezes ela chega a se suicidar. A gente vê lá em Mateus 26, 38, eu não vou ler, Jesus dizendo que ele estava atribulado até profundamente na sua alma. Davi 116, do 3 ao 7, esses textos são super interessantes falando de depressão. Mateus 26, 38, falando de Jesus. Salmo 116, do 3 ao 7, falando de Davi. Jó, capítulo 6, eu vou ler esse só. Jó, capítulo 6, do 8 ao 12. Diz assim: quem me dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse da sua mão e acabasse comigo. Isso seria a minha maior consolação. Eu saltaria de contente na minha dor, que ele não me poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho mais forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força de uma pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim todos os meus recursos. Esse homem estava abatido, deprimido até a morte. Por que Deus não me mata? Eu não tenho coragem de se matar. Mas ele disse, por que Deus não me mata? Eu não aguento mais, não tem mais socorro para mim. A minha carne, por acaso, é de ferro? É assim que ele se sentia. Ele não aguentava mais. Pessoas que estão em depressão, é isso que elas sentem, é assim que elas se veem. E por vezes vem todas essas crises e elas se sentem assim. Jesus também, quando João Batista morreu, ele ficou profundamente abalado, ele se retirou, ele foi para aquele lugar, lembra quando foi sugerido, ele vai para aquele canto e se isola e fica ali. Jesus foi para a presença de Deus e foi orar, mas a alma dele estava abatida profundamente.
E muitas vezes as pessoas vão para esse canto e se isolam. E elas não querem mais sair de casa. E elas não querem mais falar com ninguém. E elas não querem mais ter contato. E aquela dor vai tomando conta. E elas deixam de comer. Elas deixam de abrir a janela. Elas deixam de tomar banho. Elas deixam de ter relacionamento. E essa depressão vai aumentando. A ponto que às vezes essa pessoa não se suicida, mas ela morre de amargura. Ela está viva ali só o corpo, mas ela não tem mais vida. Então nós precisamos estar atentos a isso. E 1 Reis 17:1 diz que Elias diz assim: diante do Senhor perante o qual estou. Elias também teve um quadro de depressão. Diz que ele pediu para si a morte, porque ele não estava aguentando uma situação que ele estava vivendo. Então ele diz assim: diante do Senhor, perante o Senhor perante o qual estou. Ou seja, ele se identificava: eu estou no altar, eu estou na casa de Deus, eu estou diante de Deus. Mas ainda assim ele pediu a morte para ele. Então nós precisamos parar com o preconceito que nós temos, às vezes, com tratamentos, às vezes com uma terapia, às vezes com medicamento, às vezes com psiquiatra, às vezes com psicólogo, às vezes com psicanalista. Nós precisamos de ajuda e Deus deixou todos esses recursos. O único que cura literalmente, que chega no mais profundo da alma e que resolve tudo, que basta uma palavra, é Deus. Mas Deus deixou todos esses recursos para que nós possamos, sim, utilizar. Então, às vezes é um remédio que você precisa usar e que você fala assim: não quero usar. Mas aquele remédio, quando você quebra um braço, a Rafa fez cirurgia no joelho, ela está usando uma muleta. Você vai usar para sempre a muleta, Rafa? É um período até recuperar. Às vezes aquela pessoa está em depressão, ela está num limite tão profundo que sozinha ela não vai conseguir. Então ela vai precisar usar aquele remédio de muleta por um tempo. E quando ela estiver um pouquinho mais restaurada, aí ela vai tirando aos poucos daquela muleta. Aí ela já não usa muletas, ela vai usar só uma bengalinha, depois ela não vai usar mais aquilo, ela vai começar as fisioterapias, até que ela esteja em perfeito estado. É assim que funciona uma terapia, um medicamento, um psiquiatra, que são recursos que Deus usou. Mas o único que cura totalmente, que salva, liberta e restaura é Jesus. Mas tudo isso nós podemos fazer aliados a Jesus. Então, Elias estava assim porque ele estava se sentindo humilhado. Ele chegou no último nível, lá em 1 Reis 19:4, diz que ele pediu para si a morte. Ele disse assim: eu desejo morrer. Porque ele ficou 3 anos e meio passando por lutas, passando por perseguição, passando por humilhação, passando por perda, sendo sustentado por um corvo que é tido, né, na cultura judaica como um animal imundo. Pensa ele tendo que ser sustentado, comendo a boca de um animal imundo. A gente vê a parte bonita da história, mas será que a gente vai nesse outro contexto? Como é que ele, nossa, Elias orou e não choveu, mas quanta perseguição ele sofreu por causa da língua, de ficar se mudando, se escondendo, porque o rei queria matar ele. Depois ele foi sustentado por uma viúva. Eram os profetas que sustentaram uma viúva. Pensa um homem, gente, pensa um homem, você como homem sendo sustentado por uma mulher, e uma mulher viúva, e quando ele chegou na casa dela, disse assim: eu só tenho esses gravetinhos aqui, eu só tenho isso aqui, nós vamos comer, um pouquinho de farinha nós vamos comer, vamos morrer. Eu e meu filho. E aí você não faz um pouco para mim primeiro. O orgulho do homem foi para onde? Não tem mais orgulho. Como é que ele se sentiu humilhado, acabado, desgastado? E aí, foram 3 anos e meio dependendo de milagre todo dia. É fácil depender de milagre? Milagre é uma bênção? É, mas é muito difícil esperar o milagre. É muito triste a espera de um milagre, porque é difícil, que a gente sabe que a gente não pode fazer nada, mas nós dependemos daquilo. Então é muito fácil falar o lado de história, mas ninguém vê aquele outro lado ruim, porque ele estava fugido, foragido, jurado de morte, escondido, dependente, vivendo com o mínimo, com privação. Quem é que quer viver isso? Ninguém quer viver isso. E ele achava que estava só, porque quando ele foi para Deus, disse: Deus, acabaram todos os profetas, não tem mais nenhum. E Deus disse: tem sim, tem mais não sei quantos, não sei o que é 3, 7 mil, não me lembro. 7 mil, tem mais 7 mil. Mas por quê? Porque ele não recebeu acolhimento quando apareceu. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de carinho, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de abraço. Deus nos fez para isso, para ter contato um com o outro. Deus disse que não é bom que o homem viva só. É o que foi representado aqui no casamento. Não é bom que o homem viva só, porque todos precisamos de uns dos outros. E aí, como que se cura? Como que Elias, por exemplo, como que foi com Elias, né? Primeiro, Deus mandou um anjo para alimentá-lo 2 vezes. Deus estava fazendo uma restituição, né? Primeiro, você foi sustentado pelo corpo, depois você foi sustentado pela
ser sustentado do céu. Deus restituiu tudo aquilo que ele se sentia humilhado. Agora a comida dele vinha não mais da humilhação, mas vinha do alto. Jesus estava dizendo para ele: eu sou o teu alimento, eu sou a solução para você. Não é a morte, não é o suicídio, não é nada disso que está cercando, eu sou. E na força daquela comida que veio do céu, ele andou por 40 dias e 40 noites. E chegou ali no monte onde Deus ia falar com ele. E ali Deus se manifestou, não estava na chuva, não estava no vento, não estava na tempestade, estava numa brisa suave, na calmaria. Às vezes Deus só precisa acalmar o nosso coração para a gente ouvir a voz dele. Mas nós estamos tão atribulados, correndo, a gente só está prestando atenção em todas as outras coisas. E simplesmente não parar para ficar quietinho e falar assim: Deus, eu só quero ouvir. Eu só preciso de uma direção, me diz o que fazer, para onde eu vou. Porque as nossas emoções estão confusas. Lembra como o Daniel representou? Eu estou tão confuso, eu não sei o que fazer. Eu estou tendo uma crise de ansiedade, meu coração está palpitando, parece que ele vai sair pela boca. Não é verdade aquilo, mas o teu corpo está dizendo que aquilo é verdade, que aquilo é real, que aquilo vai acontecer. E nós precisamos parar, respirar. Por isso que muitas técnicas, às vezes vão dizer assim: você está tendo uma crise de ansiedade? Olhe cores ao seu redor, nomeie as cores, nomeie objetos, conte, pense no que está acontecendo com você. Você está tendo uma crise de pânico, isso é um medo. Esse medo é real, existe possibilidade disso acontecer? Mas na crise de pânico é muito difícil centrar o pensamento. Por isso, às vezes, uma pessoa precisa de outra pessoa simplesmente para abraçar ela, para acolher e para dizer: respira, calma, vai passar, eu estou aqui para te ajudar. Então, ele estava na confusão de emoções e ele não via Deus, mas Deus estava em tudo e em todo momento. Deus disse para ele: você não está só, tem mais 7.000. Tem a igreja que está orando para você, tem amigos, tem a sua família, tem pessoas torcendo para você, tem pessoas que vão te ajudar e te apoiar. Você não vai morrer antes de tudo isso que Deus falou para eles. Antes de ungir um rei para a Síria, antes de ungir um rei para Israel, e antes de ungir um novo profeta no teu lugar. Deus estava dizendo assim: lá na terra da Síria, onde a viúva te sustentou por um tempo, existe um propósito para ser cumprido ali. Você vai ungir um rei ali, existe um propósito na tua vida, existe um chamado, existe algo específico de Deus para você. Antes de ungir um rei para Israel, a terra de Acabe, que era o rei que ele tinha que estava ali submetido, esse tempo, esse lugar que você foi perseguido, ali você vai ser instrumento de Deus também. Antes de ungir um profeta no teu lugar, Deus não tira um profeta sem instituir outro. Deus, se ele tiver que nos tirar dessa igreja, ele vai colocar outro pastor aqui, porque ele não quer que a obra dele pare. Então ele sempre vai estabelecer, antes de retirar algo, ele vai pôr outro algo naquele lugar. Deus está dizendo: você é importante para mim. Aquilo que você faz diferença. Para você sair desse lugar que você ocupa, eu vou colocar outra pessoa para ocupar esse lugar, porque o que você está fazendo nesse lugar faz a diferença. Você tem que estar nesse lugar. Você é importante nesse lugar, que você faz diferença. E outra coisa que nós precisamos fazer é reavaliar a nossa situação. A situação de Ana era terrível, horrível, mas podia ter sido pior? Eu acredito que poderia ter sido pior. Porque cada um sabe o que é o seu pior, e eu não posso comparar o meu pior com o seu pior, porque a sua dor é a sua dor e a minha dor é a minha dor. Então eu não posso dizer que a sua é maior ou que a minha é maior. Você já viu aquelas pessoas que você vai contar uma dor, você fala assim: nossa, eu estou com uma dor aqui no dedo do pé, vamos usar uma dor física. Assim, não, mas eu estou no pé, na perna e no joelho. A dela é sempre maior que a sua. É tão desagradável você conversar, porque às vezes você está precisando de um acolhimento, você está falando assim: nossa, eu tenho um creminho aqui, vou passar no seu pé, vou fazer uma massagem, vai passar. Mas aquela pessoa, ela tem que assim, dizer assim: eu estou pior que você, eu sou mais coitada que você. Porque ela tem atenção também. E é tão difícil que às vezes a gente está precisando de um pouquinho de atenção e não tem ninguém para dar. Às vezes você vai reclamar da dor do pé só que você quer um pouquinho de atenção. Você está precisando. Mas a pessoa não vai compartilhar a atenção com você, porque ela acha que a dor dela é sempre pior que a sua. Então, poderia ter sido pior nesse sentido. Eu penso que o marido dela podia não amar ela, podia maltratar. Você sabe que às vezes naquela época eles devolviam as esposas, né? Ela podia ser devolvida, ela podia ser considerada inferior, ela podia ser colocada como serva da outra que tinha muito filho. Já que você não tem filho, você vai ficar de serva dela. Ela podia não receber a porção dobrada. Podia ou não podia? Tudo isso podia acontecer. Ia ser pior, além de ser estéril, tudo isso ia piorar muito a situação dela. Ela podia não ir no templo, porque naquela época a esterilidade era tida como uma maldição. Já que você estava no estado, você não vai poder entrar no templo. Uma pessoa de mão mirrada não podia ir no templo. Lembra quando Jesus curou, Jesus disse: vem pro meio. Foi um susto para aquele homem, porque ele ia ter que colocar a mão ali, as pessoas iam ver que ele estava ali deficiente,
ele não poderia estar ali. Então, nós precisamos entender que nós não podemos desprezar a nossa história. Os nossos filhos, o negócio, o casamento, nós precisamos olhar para frente, apesar de tudo isso, apesar do nosso passado, a nossa história ainda não acabou. Uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, o diabo atormentando a tua mente, lançando setas, lançando palavras, dizendo que você é incapaz, que você não vai conseguir, que o teu casamento está falido, que você não vai prosperar, que não vai dar certo, que o teu trabalho é uma porcaria, por que você escolheu essa faculdade, por que você fez isso? A tua história não acabou. Enquanto Deus não te levar, a tua história não acabou. E Deus te diz, olha para frente, existe um dia novo para você viver, existe algo ainda para você fazer, você é importante e você faz diferença. Então, nós sabemos que nós precisamos sair do lugar de choro, nós precisamos sair do lugar de sofrimento, nós vamos precisar enterrar os nossos mortos, e é doído, mas nós vamos precisar fazer isso, nós vamos precisar perdoar, precisamos entender que as nossas células, elas ficam angustiadas, e isso produz doenças em nós, as mais variadas possível, e a depressão da alma é uma dor maior do que a nossa capacidade de superar. Mas com Deus, nós podemos superar as dores mais profundas e sair dela. A depressão de Ana era uma depressão reativa, porque era ano após ano sofrendo. Para finalizar, ela tomou uma atitude. Lá no versículo 17, diz assim: então lhe respondeu ele, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse, acha que tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi para seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Mas por quê? Porque o versículo 10 diz que ela levantou-se com amargura de alma e orou perante o Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou diante do único que podia fazer a diferença, diante de Deus. Ela foi até o Senhor, ela não foi mais só até Siló, porque às vezes a gente só vem para a igreja, mas a gente não vem para os pés de Jesus. A gente só vem para o culto, mas a gente não adora Ele. A gente só vem para o ensaio, mas a gente não se rende a Ele. A gente só está aqui, mas não está com Ele e na presença dEle. Ana, o Senhor viu ela chorando ano após ano. Jesus viu os cegos, os leprosos, os doentes do caminho, mas Ele perguntava quando vinham até Ele. Ele dizia assim, que queres que eu te faça? E Jesus muitas vezes está tentando falar com o outro, mas a gente está de olho na tempestade, a gente está de olho no barulho, a gente está de olho na esposa do rei que quer matar, enfim. E Jesus curava todos? Não. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas a gente está com tudo? Não. Porque muitas vezes nós entendemos que não é automático, que nós precisamos ir aos pés do Senhor. E se precisar, vamos esperar um milagre por anos. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto a vida, há esperança. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Nós precisamos entender que enquanto a vida, há esperança. O sacerdote não ouviu, disse, ela levantou, ele só disse, vai, o Senhor te conceda, porque ele também não podia resolver o problema dela, só Deus podia. O marido não podia, ela não podia, o sacerdote não podia. O sacerdote disse, então vai em paz, e Deus conceda a tua petição. E diz que ela levantou de madrugada, adorava o Senhor e ela comeu. E o seu semblante não era mais triste. O sacerdote não ouviu o problema dela, não colocou a mão na cabeça dela, não passou óleo, não expulsou o demônio, não fez nada. Ele só disse, Deus faça aquilo que você precisa. Ele não cuidou dela. Não falou, você está ferida porque eu falei que você parecia uma bêbada? Não falou nada, não fez nada disso. Ele não chamou as partes envolvidas ali para resolver o conflito, ele não fez nada, ele disse, vai-te em paz e Deus te conceda. Aquilo que está ligado na terra está ligado nos céus. E é isso que nós precisamos ter, a fé, como o Leandro falou no início, a fé. Se dois de vós concordarem, na terra está ligado no céu. E o seu semblante já não era mais triste, e ela comeu. A sua alma ferida, o seu espírito angustiado, o seu corpo doente. Ela estava doente nos 3 níveis. Alma, espírito, alma ferida, espírito angustiado e o corpo que ela não comia. Mas ela foi curada nos 3 níveis, porque diz que o seu semblante estava alegre. A sua alma foi curada. Por isso que ela conseguiu ficar com o seu semblante alegre. O seu corpo foi curado porque ela comeu e ela gerou. Isso foi o espírito que gerou dentro dela a vida. Ela foi curada. Quando ela se virou, a situação estava igualzinha. O sacerdote era o mesmo, o marido era o mesmo, a rival era a mesma, os filhos da rival eram os mesmos,
nada tinha mudado. Muitas vezes Deus não muda a tua situação, Ele muda você. Na grande maioria das vezes Ele vai mudar você e não a tua situação. E é por isso que nós precisamos ir para a presença do Senhor. Por que Ana não estava mais triste se a realidade era a mesma? Simplesmente porque o Senhor fez dentro dela, porque ela foi aos pés do Senhor. O último versículo é o 21 ao 24. Diz assim: subiu Ana, seu marido, com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao marido: quando for o menino desmamar, que daí ela engravidou, né? Teve Samuel, um grande profeta. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Ana, seu marido: faze o que melhor te agrade. De novo, ele lavou as mãos. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. E o filho era ainda muito criança. Então, Eucana disse para ela fazer o que ela quisesse, porque ele já tinha um bando de filhos, mas ela só tinha aquele, o único, mas ela disse que eu daria ao Senhor. Ana após ano, abatida, chorando, humilhada, sem comer. Quando ela foi até o Senhor, não mais só a Siló, ela gerou, ela foi ao altar e ela gerou. Então, ela entregou nas mãos de Deus a sua história, a sua dor, a sua situação. E ela não só gerou e entregou para Deus, mas não só gerou, mas como aquele que ela gerou, ela entregou para Deus. Como é difícil esperar um milagre, depende de Deus, né? Você entregar para Deus aquele milagre. Mas eu quero te dizer algo: não tenha medo de entregar nada para Deus, porque é o melhor lugar. Porque quando Deus te dá, é abençoado, é perfeito. Mesmo que você deixe nas mãos dele, aquilo vai prosperar. Samuel foi o maior e o melhor dos profetas de todos os tempos, um grande homem de Deus. O povo não podia imaginar quem é que estava entrando naquele lugar quando aquela criança muito pequena foi deixada ali. Às vezes a gente passa por tempos terríveis, por tempos muito difíceis, e eu tenho certeza que você já passou, talvez você esteja passando. Mas depois algo bom acontece. A tempestade não dura para sempre, a recompensa vem. Mas se nós permanecermos nos pés do Senhor, Ele vai restituir o tempo do sofrimento. Você tem um problema que só Deus pode resolver? Você tem uma situação que talvez você depende de um milagre? Talvez você está batido na tua alma, talvez é no teu corpo ou no teu espírito. E você não consegue ser feliz, você não consegue olhar as outras coisas que poderiam te satisfazer. Mas nós conhecemos um homem que pode resolver tudo. É aquele que quando Satanás veio ali e falou para ele: você chegou agora que eu destruí tudo? Você acha que você vai dar conta agora? Você não tem esse direito. Eu quero dizer que Jesus tem todo o direito, porque Ele pagou um preço de sangue pela minha e pela sua vida. E Ele nos resgatou. E Ele deu a mão para cada um que estava ali desejoso de morrer. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos tira do lugar de morte e nos leva para a vida. E vida em abundância. Eu quero te convidar para se colocar de pé e dizer que se você tem um impossível, eu conheço, eu não posso fazer nada. Meu marido não pode. Talvez você não possa. Mas Deus pode. Essa intervenção só pode vir muitas vezes do céu. E eu não preciso orar por você. Eu só posso te abençoar e dizer assim: Deus conceda a tua petição, se essa petição estiver de acordo com a vontade dele. Porque se não tiver, Ele não vai fazer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Igreja Evangélica, Avivamento Bíblico.